Tudo que um dia foi contido agora se transforma na maior constatação, o fim dos tempos em tons vermelhos. Eu sou o Gui Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou falar dos 2 primeiros episódios da segunda parte da 4ª e última temporada de Titãs. E antes de começar a falar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos. Curtem, comentem bastante, também me sigam nas minhas redes sociais e vamos ao que interessa. A gente já começa a segunda parte vendo o nosso Joseph Morgan subindo do poço de sangue como veio ao mundo. Ai, que coisa mais majestosa, gente. Que homem, né? 50 e poucos anos, conservado, gente. Que coisa mais linda. Ai, não tenho o que falar. Não vou continuar a falar aqui, vocês já sabem. E é muito legal a gente ver esse personagem já literalmente recebendo essa alcunha, né, de vilão, né, de Sebastião para Irmão Sangue. E a gente vai aí ao longo do tempo vendo essa pequena transição desse grande personagem a, de fato, o grande vilão. E ao longo disso aí a gente vê nossos personagens tendo algumas descobertas interessantes, né, onde a gente vê que o Lex Luthor literalmente não dá um ponto sinó e literalmente mostra essa grande genialidade dele, né, de colocar pistas em lugares onde ninguém pensaria em procurar, nem a própria matriarca do caos, né? E eles descobrem que a nossa Jinx morreu, descobrem o diário, que a gente já viu na primeira parte, e uma carta que só foi diretamente para o próprio Conner. E, gente, eu tô impactado porque a Jinx morreu e parece que não teve nenhuma relevância pra essa trama, né? Mas, enfim, a gente tem que aceitar, mas eu não gostei porque ele já tava me apegando ao personagem. E é revoltante que você se apega a personagem, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque a gente vai seguindo aqui onde nosso Dick e a Corey vão atrás de procurar desvendar essas pistas que eles conseguiram encontrar, e eles vão atrás da Rebecca, onde ela é esse grande cérebro, né, por trás de tudo, que conhece a língua da Corey, e ela responde a perguntas, né, pergunta uma coisa que todo fã tá falando desde o começo, né, porque os poderes da Corey estão azuis, que nem ela mesma sabe explicar, e ela fala que os poderes dela tem que ser laranja, né? Tem essa cor laranja, né? Então, eu quero muito que ver isso até o final da temporada. Quero ver a nossa Corey voando, quero ver esses poderes à mostra. Só quero isso e nada mais. É todo fã que espera, é isso. Mas é muito interessante que a série vai reforçando que a nossa Rachel é a grande destruidora de mundos, ou seja, ela tem que, né, se abdicar de alguma coisa para poder liberar esse grande potencial poder dela, né, e se transformar de agora em diante, né, todo laranja. A gente vai ver isso no final, mas vai valer a pena esperar? Só o roteiro irá dizer, né, enfim. E aqui a gente vê ela falando, né, citando essa grande coisa que eles têm que procurar, né, que é esse chifre, que é uma peça do Trigon que vai fazer vir de volta e pode ali ocasionar no fim do mundo caso eles não consigam capturar esse chifre, né? Mas meio que foi um tanto em vão, mas eu devo chegar lá, então fiquem aí. E nessa nova jornada tem um ponto muito interessante que é o poder do protagonismo, né? Porque a gente vê essas questões das crenças do Dick posto à prova, ele sabe que aquilo existe, mas ele não quer tomar aquilo para uma verdade absoluta, ou seja, ele quer proteger a Corey, sendo que a Corey não precisa de proteção. Mas você vê outras coisas implícitas que as questões sentimentais dos personagens, que eles acabam expressando daquela forma, e você vê eles a Corey toda... É porque há um sentimento ali, sabe? Eles não falam, né, mas tá ali, sabe? E isso é incrível demais a gente poder ver nesses personagens que a gente tá querendo que expressem isso desde o primeiro momento deles, sabe? Isso, enfim. E com isso a gente vê umas coisas bem interessantes, que é a questão do nosso próprio Conner, né? Nessa questão da dubialidade dele. Ele é mau, mas não é tão mau assim, porque aí ele vai atrás do que o nosso Luthor fala
e se encontra com a personagem que eu queria que tivesse morta, mas ela não morreu. O Lex morreu, mas ela não. E ela tá um negócio de trabalhar com a manipulação que meio que me revolta muito, porque a gente sabe que esse personagem até o final não vai ser tão ruim quanto se parece, mas essa jornada acaba se tornando interessante. Então, isso meio que me preocupa, porque ele, de certa forma, acredita que ele é esse ser absoluto que vai salvar o mundo, sendo que não é. Então, isso me chateia muito e ele busca da forma dele mais suja para poder acabar, né, com as coisas, sendo que não vai ser bem assim. Então, eu quero muito saber o que de fato são aquelas pistas e do que vai ser resultado no final. Mas outro ponto muito interessante que a gente vê é a questão da nossa Rachel, né, que recebeu seus poderes de volta e sempre trabalha nessa discussão, né? E a gente vai refletindo em coisas muito legais, que é a questão de será que a escuridão é uma fonte de poder e não a luz, né? Por que a escuridão deveria, né, ser esse grande alicerce, sendo que as coisas não funcionam de certa forma, né? O que de fato é meu verdadeiro poder entre a luz e a escuridão? A gente vê essa coisa do bem, não do bem e do mal, mas entre forças dessas, né, da escuridão com a força da luz. Então, é bem interessante a gente ver eles trabalhar nessa personagem, porque desde o começo ela sempre tratou a escuridão como algo tão bom quanto se parece, mas que na verdade não é bem assim. Eu acho que é uma coisa a gente se pensar dessa jornada e do que o roteiro tá trabalhando com essa personagem. Os nossos personagens agora vão para uma cidade perdida, né? Onde eles vão, de certa forma, encontrar todas as respostas que eles procuram. Mas todo mundo já estava, de certa forma, esperando para a chegada deles, né? Porque eles são um grande obstáculo, ou seja, eles estão presos ali, os caras podem fazer o que quiser que não vai dar em nada. Então, foi só uma questão de esperar o momento certo para tomar as atitudes necessárias. E eu devo dizer que essa cidade de só de adoradores do Irmão Sangue meio que me assusta, mas ainda acho que é um ponto muito interessante na jornada da própria segunda parte em si. Mas não é tão boa, não, sabe? Essa coisa pacata, né? Não é tão legal quanto se parece. E a gente vê que nossos personagens foram pegos pelo estômago, né? E acabaram, né, sendo dopados e a nossa dupla acabou, né, seguindo para uma realidade, enquanto a Rachel foi ser pega e, né, encontrando aliados interessantes. Eu devo dizer que eles foram uma coisa muito à parte dessa jornada toda. E, gente, foi uma coisa assim que me impacta muito, é a questão dessa falsa ideologia, né? Dessa falsa crença de falsos cristãos adoradores, né? Como no caso do matriarca ali do Irmão Sangue, né? Que acabam fazendo a levar e celebrar no seu próprio culto, né? Dizendo que aquilo é bom, sendo que aquilo de fato não é. Então, eu acho que é muito interessante porque a gente tem trabalhando em coisas reais que assusta muito e eu não tenho muita coisa a falar sobre esse ponto, mas que eu não vou entrar em detalhes porque vai ficar assim um pouco chato pra mim. O nosso personagem, né, acaba conseguindo capturar o chifre. Eu tenho pensamentos um pouco conflitantes na questão do roteiro, porque eu gostaria muito de uma pequena batalha, né, ali antes de ele conseguir pegar. Não, só foi uma coisa assim, ah tá, eu peguei porque tava tudo planejado e vida que segue, sabe? E foi. Só isso. Eu não achei tanta graça, mas teve um impacto. Porque para mim, de fato, como telespectador, o verdadeiro sentido desses episódios é mais trabalhar nessas questões sentimentais dos personagens, né? Desses protagonistas, né? O quanto eles sentem de um para o outro, né? De que tá ao seu lado, né? Trabalhar essas questões não só como herói, mas também como pessoa. Isso é interessante, porque antes de ser um herói, ele é um ser humano, ele tem todos os sentimentos, tem conflitos à parte. Então, eu acho isso é muito interessante estar trabalhando, mesmo que por muitas vezes
acaba sendo um falho e um tanto vago por parte. Mas é muito interessante a gente ver isso, porque a gente vê o nosso Dick e a Corey meio que adentrando ainda mais nessa realidade, ao mesmo tempo quase se perdendo do que eles realmente são, sabe? Isso é uma coisa bem interessante, porque a gente sempre esperou todo momento o Dick e a Corey ser esse grande casal, e aqui a gente vê que eles são capazes de fazer de tudo um pelo outro, mesmo que o outro possa não estar se dando conta propriamente de tudo aquilo. Eu acho isso maravilhoso demais, essas questões sendo trabalhadas, esses personagens. É muito incrível, gente. Foi bonito as mensagens que eles trabalharam ele como casal, não ser necessariamente o casal. E a gente tem aqui a nossa Rachel e o nosso irmão sangue, né? Porque ele consegue capturar ela, mas o objetivo dele é literalmente matar ela, ele literalmente quebrar esses laços por conta própria, sendo que ele não consegue matar quem é do seu verdadeiro sangue, né? Então é esse dilema, parte desse personagem, que acaba tornando a jornada dele um tanto interessante, porque ele tá nessa transição, né, de um cara com todo o seu poder, mas que precisa se tornar 100% ruim para fazer aquilo, mas ele tem alguém à parte, ele tem essa sina dele que vai ser um peso importante, porque se ela continuar ali, né, ele não vai conseguir literalmente ter esse grande vilão, mas vai acabar fazendo, né, de certa forma. Então é muito interessante a gente estar trabalhando isso. E uma coisa muito interessante que ela trouxe foi que as mães não sabem o que os seus filhos estão pensando. Eles não estão importando com os sentimentos deles, só estão se importando com os poderes dele e um propósito maior que elas acham que é real, mas no fim só vai causar até na própria morte delas. Então é uma coisa muito interessante trabalhar nas relações familiares e também pessoais dos personagens em poucos momentos, apesar de eu achar bem interessante essa coisa de cortar, quase se matar, mas não matar, sabe? Foi bem legal. E aqui nós temos uma nossa epifania interdimensional, né? Onde temos os novos personagens, né? Tendo esse peso, tendo esse destaque, tendo também a questão da acessibilidade e também outros pontos, né? De que eles são sobreviventes daquele holocausto, né, que acabou resultando na morte de tantas outras pessoas, né, que as fotos daquelas pessoas que a gente vê ali, né, do lado de fora daquele plano, é literalmente das pessoas que acabaram morrendo naquele local. Eu acho que isso foi muito interessante trabalhar, e também da questão daquela criança que ficou do lado de fora, que estava esperando esse tempo todo a volta dos seus pais. Cara, isso foi tão lindo, que me encantou. Eu fiquei muito emocionado de certa forma de tudo que aconteceu. E também a gente vai trabalhando da relação do nosso Tim com o Bernard, né? Dessa questão de crença e ciência, né? Eles se amando, ter esse amor incondicional, né? Tudo aquilo ali, cara, foi bonito demais esses personagens, sabe? Ai, eu amo muito personagens LGBTs que no final de bons, né? Tendo relacionamentos tão singelos quanto eles estão tendo. Cara, foi muito legal, né? Essa questão da epifania, né? Que a epifania é aquela intuição que é muito mais forte que uma intuição, sabe? Aquela coisa que tem de uma forma a acontecer. É muito interessante, porque é como se fosse aquele start que a sua cabeça dá, aquela iluminação, aquela grande ideia que precisa ser concretizada, sabe? De tão boa que ela é. Então, é muito interessante a série trabalhar essa coisa de epifania, né? E falar várias vezes não quer dizer necessariamente que a gente está entendendo de fato. Só muito chato ficar falando uma palavra que não precisa ficar toda hora sendo frisada a cada 5 minutos. Eles acabam, né, conseguindo ali enviar uma mensagem para aqueles personagens, e a gente vê um momento muito legal no final, né, dessa questão de instintos, né, e tal. A gente vê verdades, né, sendo verdades veladas sendo contadas, né, e foi uma forma muito interessante de trabalhar os sentimentos desses personagens, né. A gente tem uma referência a Constantine e até o próprio Batman em algumas batalhas que ele teve ali ao longo dos seus anos, né, e também aos conhecimentos que o Dick tem, né, essa crença dele de que aquilo literalmente vai funcionar. E, gente, você vê
o quanto que esses personagens se amam e que por muitas vezes a dor e dentre os sentimentos se tornam parte dos seus objetivos, do que vocês são, do que você quer de melhor para o seu futuro, sabe? E foi tão lindo porque eles chegaram em um momento que falaram uma coisa que me fez me apaixonar por aqueles personagens, né? Teve uma jornada, ambos tiveram uma jornada triste, mas aquilo que a gente queria tanto ouvir, eles falaram, e foi praticamente quase de chorar de tão bonito que foi esse momento. E ele, né? E ele junto com a nossa Rachel acaba salvando o dia, né? Em tons de rosas e vermelho sangue, né? E também de arrependimentos, dor, ressentimento e paixão, amor. Cara, foi maravilhoso, sério. Eu digo assim, sabe? E também ver coisas lá do começo foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito visceral com tudo isso. Eu sou apaixonado por Titãs, então vou ficar falando horas, mas enfim, é isso. E aí a gente também vê a nossa Corey, né, nesse finalzinho também, ouvindo o que o Dick não conseguiu falar pra ela. E o que vai acontecer de agora em diante, que um sabendo do outro sente, né? É uma coisa à parte, porque, gente, eu vou chorar. Eu amo esse casal, então eu vou chorar muito, muito mesmo. Foi muito legal. Gente, foi uma volta muito interessante. Começou devagar, mas foi muito satisfatória. Tá sendo muito interessante essa coisa, né? Final aqui vai ser levemente satisfatória, mas eu vou gostar muito. E a gente tem os nossos personagens, né, como o Connor e o Irmão Sangue, né? Eu chamo esse momento de um whisky para dois gostosos, né? Porque o Connor é gostoso, o Joseph é gostoso, e ambos vão tentar uma certa aliança que eu acho que não vai funcionar, porque o Irmão Sangue não vai, né, se submeter a tanto. Então, acho que vai ser interessante ver essa tentativa fracassada do Connor e do que ele vai fazer depois disso, né? Eu acho que vai ser bem legal a parte, mas eu acho que ele vai trabalhar com ele de alguma forma. Eu não sei o que vai acontecer, mas enfim. A única certeza que eu tenho é que no final do Connor é que ele vai pros Clint. É a única certeza que eu tenho. Agora, como vai ser toda essa guinada dele, é o que vai ser uma coisa chave da grande temporada no final, né? E onde está o Gar, gente? Meu Deus! Um fato muito curioso sobre esses dois episódios é que esses episódios eram, na verdade, os episódios 8 e 9, não 7 e 8, né? Foi uma mudança um tanto estratégica dos produtores, mas que fez o total sentido. Acho que foi muito importante eles fazerem isso, sabe? E ainda mais com essa pegada inicial que o episódio teve, então funcionou muito. Eu acho que vai ser muito legal ver agora essa jornada toda do Gar no mundo vermelho, né? Então eu acho que vai ser muito interessante, quero ver muito isso, apesar de que eu acho que vai ser um episódio totalmente dedicado a ele, mas vamos aí, né? Vamos ter mais respostas até o final e com vocês as reações e ações dos personagens. Eu tô louco pra ver o nosso team de traje, então, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar de canções para receber mais conteúdos. Curta e comenta bastante. E me siga nas minhas redes sociais. E até a próxima, gente. Tchau!